ao programa Um Fato, Duas Visões. Sempre com a professora Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, da PUC São Paulo, e eu, Neive Nopes, da Faculdade de Educação, da PUC São Paulo. Hoje com um convidado bastante especial, bastante querido, o professor Alexandre Saul, pós-doc em Educação e Currículo aqui, né, do programa, e veio falar de um tema bastante polêmico e bastante interessante, que é quem foi o Paulo Freire, que legado ele traz, o que você tem a dizer para nós sobre o Paulo Freire, que foi você o conheceu, parceiro, né? Fala um pouco para nós. Pois é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, professora Márcia, professora Neide. Esse realmente é um assunto muito importante hoje, não é? O pensamento de Paulo Freire, a atualidade do seu pensamento, do seu legado. No ano que vem a gente já vai estar aí com 20 anos de ausência de Paulo Freire, né, que faleceu em 97 e continua, no entanto, muito presente, né? O volume, a quantidade de produções e obras sobre o seu pensamento, o número de dissertações e teses produzidas, a relação do pensamento de Paulo Freire com outros autores, obras escritas no Brasil e fora do Brasil, vem crescendo, né, desde o falecimento dele em 1997. E no ano que vem, inclusive, a gente deve fazer um evento grande aqui na PUC, né, para comemorar esses 20 anos, não é? Possivelmente em março, e esperamos aí envolver alunos e professores de outras faculdades, né, não só do Centro de Educação, mas trazer também movimentos sociais e celebrar a memória desse educador que é tão especial para o Brasil, para o mundo, não é? O que ele tem de especial e diferente dos outros educadores, na sua opinião? Eu penso que a principal marca do pensamento de Paulo Freire é a questão da politicidade da educação. Não é? Paulo Freire enfatiza essa questão, né? Não no sentido de uma educação política partidária, não é? Esse tema está muito em voga agora por conta da questão da escola sem partido, né? A PUC mesmo está promovendo diversos debates, né? Insistindo nessa questão. Então, não na questão de uma educação político-partidária, mas uma política que tem que ver com os nossos valores, com as nossas opções de vida e com aquilo que a gente pensa que vale a pena em termos de educação, né? Então, são as perguntas que ele nos ensinou a colocar, que é educação para quê, educação por quê, para quê, a favor de quem, contra quem, não é? Jamais separando o ensino dos conteúdos de um trabalho com uma ética, de um trabalho de avaliação sobre a prática, de reflexão sobre a prática. Então, penso que essa é a principal marca, aquilo que ele trouxe de mais importante em termos de pensar a educação. O Paulo Freire ficou famoso por uma frase dele, queria que você comentasse com a gente. A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Então, que história é essa da palavra, do mundo? O que é isso para o Paulo Freire? Enfim, que mundo é esse para o Paulo Freire? Exatamente. Essa é uma questão importante, não é? Paulo Freire nos convoca e nos convida a nunca perder de vista a realidade concreta, né? Os fatos que se dão, os contextos, aquilo que a gente pensa também sobre os fatos, né? Porque os fatos, a realidade, ela congrega, ela concatena não só os fatos em si, mas também a nossa percepção sobre os fatos, não é? Então, o ponto de partida sempre de um processo de alfabetização ou de um processo de educação, na perspectiva de Freire, é ler a realidade. Então, ler a realidade, pensar criticamente sobre essa realidade, precede também a aquisição do código, né? Do código escrito, que também é parte desse processo mais amplo de alfabetização, né? A gente aprende a ler criticamente o mundo ao mesmo tempo em que a gente também aprende outros conteúdos, outros conceitos que nos ajudam a ler melhor, a entender melhor essa realidade. Para quê? Para transformá-la. Acho que esse é um ponto importante também, né? Por que ler o mundo? Ler o mundo para mudar o mundo numa direção de justiça social, de vida digna para todos. Acho que essa também... Qual é o ponto que mais constantemente os críticos do Paulo Freire atacam? Eu acho que é uma pedra de toque quando a gente tem as diferentes propostas pedagógicas, né, as diferentes filosofias da educação, é a questão que muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas com a questão do conteúdo, né, do conteúdo do ensino.
Então muita gente fala assim, mas a proposta de Paulo Freire não tem conteúdo. E o próprio Paulo Freire, ele contesta essa afirmação, né, essa provocação de algumas correntes pedagógicas, dizendo, olha, não existe educação sem conteúdo. Mas quais são os conteúdos, né? Quais são os conteúdos que a gente precisa selecionar para um currículo, para uma prática educativa? São exatamente esses conteúdos que estão presentes na realidade dos educandos. Então, é na leitura da realidade, é partindo do que os educandos sabem, dos interesses que eles têm, mais do que dos interesses, das necessidades, é que você seleciona os conteúdos e busca, né, no acervo de conhecimentos, os conteúdos que ajudam os educandos a ler melhor essa realidade, a explicar os seus problemas, a conhecer melhor o mundo, para buscarem uma vida melhor. Agora, muita gente confunde essa proposta dizendo, mas lendo a realidade, ficando no diálogo, né, fazendo uma prática dialógica em sala de aula, não se está ensinando nada. Ao contrário, né, é um ensino que exige muito mais do professor, porque ele precisa se tornar um pesquisador, ele precisa exercitar o diálogo, ele precisa respeitar o educando, ele precisa se reconhecer como alguém que não sabe tudo, né, então que pode aprender com os outros, que busca novos conhecimentos. Então é uma prática que exige bastante do professor. Então o Conteúdo seria, poderíamos pensar assim, é a própria situação que o estudante vive. Se o estudante vive no litoral, numa praia, esse seria um conteúdo, descobrir isso. Se vive num centro como São Paulo, claro, seria ter este conteúdo passa a ser importante para o Paulo Freire, porque hoje nós temos uma discussão entre o conteúdo específico, as áreas específicas, matemática, história, geografia, têm conteúdos específicos. E que são construção de conhecimento e que às vezes o aluno fala, eu não sei como que eu vou aplicar, estou aprendendo alguns conceitos, teoremas, e aí não faço nada. E o Paulo Freire vai trazendo uma outra contribuição, porque, pelo que você está falando, é a realidade, é aquilo que o estudante vive, é o contexto, podíamos chamar de educação em contexto. É isso, Alexandre? Exato, porque a realidade em si, ela já é interdisciplinar, não é? Então, por exemplo, se eu estou numa área que está afetada por uma questão de um problema que a gente teve agora recentemente, né, no estado de São Paulo, também em outros estados brasileiros, por exemplo, que foi a questão da falta de água, não é? Principalmente nos bairros da periferia, ou então aqui em São Paulo também um outro problema frequente, a questão das enchentes na época de chuva, né? Se você traz esse problema para dentro de sala de aula, como um conteúdo, né, como parte do currículo da escola, você evidentemente vai precisar das diferentes áreas do conhecimento para entender por que é que está faltando água, o que significa faltar água. Você vai precisar entender que doenças estão associadas ali, então você vai precisar da área de ciências, você vai precisar da área de línguas para conseguir ler um texto, interpretar um texto, fazer uma reivindicação sobre aquela situação. Você vai precisar necessariamente entender matemática para saber como é que aquele problema está afetando os custos, se o governo diz, olha, temos dinheiro ou não temos dinheiro, falta dinheiro para colocar, como é que isso afeta os custos de vida das famílias. Então você vai precisar das diferentes áreas dos conhecimentos específicos para desvelar aquela realidade, ou seja, tirar o véu e entender, olha, por que isso está acontecendo e como é que a gente muda essa situação. Então a escola tem um papel fundamental, os conhecimentos de área, na explicação do mundo. Mas essa não é uma proposta que está, de fato, sendo utilizada nas escolas brasileiras, não é? Muito difícil que nas escolas, vamos dizer, nas escolas formais, vamos chamar assim, né? As escolas que a gente conhece, elas não utilizam esse tipo de ensinamento, ou você acha que sim? Não utilizam. Então, até a gente brinca com essa, muitas vezes, algumas vezes a gente viu esses cartazes, né, das manifestações recentes, dizendo basta de Paulo Freire, né, quando na verdade a gente diz, não, a gente precisa de mais Paulo Freire nas escolas, né, porque o que a gente vê de uma forma hegemônica nas escolas brasileiras é ainda, infelizmente, embora assim, a gente tem que considerar os avanços, né, as redes avançam demais, os professores dão uma enorme contribuição à formação, há um trabalho importante das faculdades de educação, mas ainda a gente vê muita educação bancária, né? Muitos currículos prontos, porque há muita pressão ainda de grupos de reformadores empresariais, não é? E editoras que lucram muito com currículos pré-estabelecidos, com formação já pré-estabelecida, não é? E que desrespeita esse saber local, as necessidades locais. Então as escolas, elas trabalham ainda muito com
materiais prontos, materiais que não deixam com que os professores sejam os conceptores desse currículo a partir das necessidades dos estudantes. Então essa é uma das brigas que a gente tem que fazer e precisa fazer para que isso mude na escola, né? Porque os professores, isso tem se concretizado até na dificuldade com que os professores têm enfrentado na sala de aula cada vez mais, né? Porque quando você trabalha com algo que não diz respeito ao educando, que não lhe provoca o interesse, não desperta a sua curiosidade, o relacionamento professor-aluno fica muito mais difícil. Então a nossa hipótese é que se você trabalha ouvindo os educandos, a partir do que eles sabem, do que eles trazem, esse relacionamento também pode melhorar. Agora, isso exige formação, exige investimento, exige que você precisa de um professor que tenha condições de trabalho, melhor remuneração, que possa ficar numa mesma escola durante uma jornada toda de trabalho, e muitas vezes a gente não tem essa possibilidade. Você exige uma ruptura com a grade, não é? Então, um trabalho interdisciplinar, uma nova estrutura curricular da escola, então... Lembra um pouco, eu tenho ouvido muito um interesse entre a escola finlandesa, né? A melhor educação do mundo, a quebra da grade escolar, a quebra da sala de aula dividida por idades. Exato. Você conhece essa proposta? Você acha que tem a ver? Como é que é? Sim, penso que tem a ver, penso que Paulo Freire, a pedagogia freiriana é uma referência mesmo fora do Brasil, não é? A gente sabe que Tem algum país em especial que valoriza mais isso? Sim, os países do norte da Europa, mesmo os Estados Unidos, né, em alguns estados norte-americanos, né, que tem uma referência na pedagogia crítica, mas esses países também, Suécia, os países da Escandinávia, eles valorizam bastante a pedagogia de Paulo Freire nesse sentido, né? E se a gente vê, exatamente como você disse, essa questão da ruptura da grade, de uma grade mais engessada, de uma escuta dos interesses, né, de um trabalho mais interdisciplinar, um trabalho que valoriza muito os professores, né, remunera bem. Então, os professores ali na Escandinávia, eles são pessoas muito valorizadas, né? Recentemente, eu vi uma pesquisa em que as professoras eram aquelas que despertavam maior interesse dos homens em relação a casamento, né? Perguntaram para os homens, olha, se você, quando você procura uma mulher para se casar... Olha que isso é uma boa notícia. Exatamente. Falar com realce. Exatamente. Com qual profissão ela teria? Falou, não, as professoras porque elas têm um status na sociedade, elas são reconhecidas como alguém que tem um papel importantíssimo na educação das crianças, né? Então, na sociedade como um todo, são bem remuneradas. Então, veja a diferença que isso tem e a gente pode aprender bastante, né, com esses países. Evidentemente que lá você tem um outro contexto, né? Uma outra história, um número muito diferente de população, condições de trabalho muito diferentes, condições sociais. Então, não seria uma questão mesmo de transpor, né, o que eles já fazem lá para cá. Falando da perspectiva freiriana, né? Exatamente. Assim, ler a realidade finlandesa para o aluno, para o professor, não é igual a ler a realidade brasileira. Exatamente. Mas há muito que aprender com eles que já estão avançando nessa direção, inclusive com essa referência. E é interessante porque quando a gente sai do Brasil, muitas vezes, né, já fui a Portugal, aos Estados Unidos, para trabalhar com colegas, né, na área de educação, eles dizem assim, então, e Paulo Freire? Você pode organizar uma aula para a gente sobre Paulo Freire? Né, como é que está? Recentemente recebi também um e-mail de uma colega que trabalha na Universidade de Nova York com interesse em vir para o Brasil. Inclusive ela diz assim, olha, eu gostaria de ir em 2019 porque eu teria tempo de aprender português, mas o meu grande interesse é saber como é que vocês estão fazendo. Eu queria ir em lugares onde a pedagogia freiriana se concretiza. E daí eu falei, bom, a gente tem algumas pesquisas e tal, mas... Tem algum lugar? Então, a gente tem algumas experiências no Nordeste, né? Então a gente tem uma rede freiriana de pesquisadores que é coordenada pela professora Ana Maria Saul, que é coordenadora da Cátedra Paulo Freire. Sua mãe? Minha mãe. E que trabalha no programa Educação Currículo, né? Colega da professora Neide. E ela coordena uma rede que trabalha atualmente, que pesquisa atualmente em 10 estados brasileiros e envolve 14 programas de pós-graduação.
procurando justamente como é que o pensamento de Paulo Freire vem sendo recriado e reinventado hoje na realidade brasileira, né? Então a gente tem encontrado sim experiências no Rio Grande do Sul, no Nordeste brasileiro, algumas referências também aqui mesmo em São Paulo, não é? de algumas escolas, né? Referências mais pontuais, de escolas que estão buscando... Você pode citar alguma? Regiões. Olha, aqui na região de Pirituba, na zona oeste de São Paulo, a gente encontra algumas escolas. Eu não poderia citar eu assim... posso, se você quiser, Zona Norte, Maximiliano, nós temos aqui em São Bernardo, todo o sistema municipal de São Bernardo. Aqui o sistema municipal de São Paulo tem também uma referência na hora que fala em movimento dialógico, vendo Paulo Freire, essa força do diálogo na reconstrução. Então, a Prefeitura de São Paulo, até porque o Paulo Freire foi secretário de Educação aqui em São Paulo, imprimiu um pouco isso que depois foi transformando, né? Você falou uma coisa também que eu queria explorar um pouco com você. O Paulo Freire também, ele foi um filósofo que alterou, eu diria, o mundo, né? Pelo que eu vi, o mundo. E ele tem também uma outra premissa que é o seguinte: professora, sim, tia, não. E as escolas até hoje ficam com a questão da tia. Como você vê isso? É nomenclatura só, é o jeito de chamar, mas tem alguma outra coisa por trás? Por que professora? Essa é sempre uma questão que aparece nos debates, né? Tem até esse livro, né? Que se chama Professora Sim, Tia Não. E penso que Paulo Freire, ao trazer essa questão, né, e ao escrever um livro sobre isso, ele queria enfatizar a questão da profissionalidade, né, do papel profissional que as professoras precisam tomar cada vez mais consciência disso para conseguir reivindicar os seus direitos, para conseguir ampliar os seus direitos, não é? E que muitas vezes, como a linguagem ela é política, ela tem um papel na sociedade, não é? Então, até ele dá um exemplo nesse livro, olha, seria estranho falar em uma greve de 10 mil tias, não é? Não é? Porque as tias não fazem greve. Acho que é um exemplo concreto que você está dando da leitura do mundo, como ela se altera e é alterada pela própria organização da linguagem, não é? Exatamente. A linguagem ela tem um papel central, né? A gente precisa sempre estar muito atento a ela, porque ela traz as concepções, os preconceitos, né? Os valores até de uma nova época, de um novo tempo, não é? Então, como é que a gente trabalha? Os livros de Paulo Freire eles são muito interessantes também por causa disso, né? Sempre uma linguagem muito acessível, mas que não é simplista, mas ela também desafia o leitor a buscar e ela tem o cuidado de trabalhar com as questões, né, de gênero, com as questões de classe. Então, é uma linguagem que nos ensina também essa questão política da educação. Mas, evidentemente, que não há problema, né? Não é uma crítica que as crianças não devam mais chamar as professoras de tia, porque tem uma relação de afetividade e um papel importante das tias, né, no cuidado com as crianças pequenas, mas é só uma atenção que a gente precisa ter de não perder de vista o papel profissional do educador, né, enquanto alguém que é um profissional, não está lá fazendo um favor, não é um missionário, mas é alguém que tem um papel, né, de classe. E como um estudioso de Paulo Freire vê a questão do politicamente correto? Né? Mudar o nome das coisas, não pode falar isso, pode falar aquilo. Como é que, da sua perspectiva do estudo de Paulo Freire, você vê essa questão? Eu acho que essa é uma questão também, né, polêmica, delicada, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento à questão até do humor, não é? Isso também é uma coisa que pega muito, né? É uma discussão forte entre os humoristas, diferentes vertentes, né? Então, mas em nome da liberdade de expressão, como é que estão cerceando a minha liberdade? Como é que se faz isso? A minha opinião é que a gente sempre tem que tomar o cuidado para não humilhar, não, né, minimizar, não ofender as pessoas com a nossa linguagem, com as coisas que a gente traz. Agora, é importante que a gente também se desafie, né? Ouse também em relação aos limites, aquilo que a gente pensa sobre a sociedade, em relação aos conceitos. Então, penso que a gente precisa ter essa vigilância em relação a um cuidado com o outro, mas ao mesmo tempo não ficar se restringindo, não ficar deixando, por exemplo,
discordo dessa posição de que não se deve, de que se deve mudar fatos históricos, renomear espaços. Penso mais é que a gente deve olhar criticamente para esses nomes. Por que é que tem esse nome? Por que é que a história se deu dessa forma? Como é que a gente pode fazer para que isso não ocorra mais, não é? Então a gente vai penso nessa direção. Você diria que se tirar o nome é inclusive tirar pedaço da história pedaço que nos impede de compreender o fenômeno. Exatamente, seria a mesma coisa, né? Mudar um livro, por exemplo, de Monteiro Lobato, porque tem uma série de questões ali. A gente tem que olhar para isso historicamente, não é? Que limites históricos existiam numa determinada época e que hoje avançam. E hoje a gente tem outros limites históricos, outras questões, mas a gente precisa olhar para a história e aprender com ela, para compreender o hoje e projetar o futuro. Então penso que a gente precisa avançar nessa direção, sempre tomando cuidado com a questão de para não humilhar, não ofender, não menosprezar os outros. Você acha que Paulo Freire criou, como você fala, dá uma grande importância para a linguagem, a pedagogia da autonomia, né? Liberdade, mesmo a questão do diálogo como metodologia, né? Eu acho que Paulo Freire cria muitas palavras e cria e vai criando nessas ideias dele, influenciando a educação. Você acha que o fato dele ter se exilado do Brasil, porque houve um momento onde essas ideias não eram bem-vindas, né? Porque estávamos no momento da reprodução histórica. E o Paulo Freire não reproduza. Pensem, critiquem, tentem saber a realidade. Você acha que o exílio favoreceu ele ter construído essa pedagogia diferenciada dele hoje? Ou não? Ele já tinha isso como origem? É difícil dizer, né, o que teria acontecido se ele tivesse ficado, né? Eu penso que o Brasil perdeu muito com a ausência de Paulo Freire, né? A gente, justamente isso, né? A gente sofre até hoje com essa questão, né? Perdemos algumas décadas, como eu temo que a gente venha a perder a partir desse movimento conservador que está se instalando agora, não é? E mesmo com a aplicação de recursos, né, com a precarização do trabalho docente, das universidades federais, né, que tem aí as suas verbas congeladas pelos próximos 20 anos, são coisas terríveis. Agora, claro, é evidente, acho que Paulo Freire teve também ganhos, né, com embora tenha sofrido muito, né, mas teve ganhos no sentido de poder olhar com distanciamento para essa realidade, comparar com outros, né, com outros mundos, outros contextos, né? Paulo Freire trabalhou bastante na Europa, mas também na África, né? Ajudando a reconstruir os países recém-libertos, né? De processos de colonização. Então, acredito que isso deu para ele uma grande, né, interlocução com outros filósofos, né? Com Ivan Illich e outros tantos interlocutores, Karel Kozik. Então, vivendo na Europa, ele teve essa possibilidade de conhecer outras pessoas, outros centros. Acho que isso deu para ele, sim, uma força e muito desejo de voltar para o Brasil assim que possível, né? Assim que recebeu o convite aqui de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Para trabalhar na PUC e também na Unicamp, né? Acho que ele vem com bastante força, com bastante clareza, né? Do que fazer, de como ajudar num processo de redemocratização, de mudança, de transformação. Penso que foi uma experiência sofrida, né, como ele relata em muitos livros, doída. Né, imagina não poder voltar, né, querer voltar, não poder ver a família, a mãe. Né, quando ele volta, a mãe dele já tinha falecido. E naquele tempo só tinha carta e as cartas eram todas inspecionadas. Né, então é muito, muito difícil, mas acho que foi uma experiência importante na vida dele. Ele tem um interesse hoje em dia pelas chamadas metodologias ativas. Sim. O que isso tem a ver com Paulo Freire? Eu acho que tem bastante que ver. Embora né? não se cite, né, necessariamente. Parece que é outra coisa. Mas eu acho que tem muito a ver, Márcia. Você traz uma questão importante, que é uma questão metodológica mesmo, né, do trabalho de educação de Paulo Freire. E é importante no sentido de que ele propõe, né, dentro da sua teoria de conhecimento, da sua filosofia, da sua educação, também uma metodologia de como desenvolver esse trabalho. Não é? E a metodologia é a metodologia da investigação temática, que está dentro aí do paradigma da pesquisação, que se inscreve aí nessas metodologias ativas,
e que se vale de uma série de recursos. Então você tem momentos de diálogo, de muita interação, e você pode... Né, Paulo Freire foi um homem do seu tempo, mas também alguém que sempre estava preocupado com o uso de diferentes recursos. Então a gente tem aí registros de atuações dele no rádio, tentando criar pequenas esquetes com Ariano Suassuna, esquetes de teatro, para trabalhar temas da educação no rádio. Paulo Freire usava também, já nos anos 60, para trabalhar com alfabetização, usava projeção. Então, né, importando equipamentos da Polônia. De metodologias ativas, nós estamos chegando. Em falando de situações ativas, estamos chegando ao nosso final do programa. É sempre uma pena, porque a hora que a gente vai tendo as dúvidas, vai ficar triste. Mas assim, quais são as suas palavras finais? O que você podia dizer para as pessoas, para conhecer Paulo Freire, quem já conhece, o que pode reforçar? Assim, que recomendações você dá? Olha, eu acho que é uma leitura que vale a pena, é alguém que nos ajuda a entender muito fortemente os problemas que a gente vive hoje. Convido as pessoas mesmo a mergulharem nas leituras, a virem à PUC, que tem a Cátedra Paulo Freire, tem muitos professores que trabalharam com ele, que foram alunos dele aqui, então é um centro importante, a PUC de São Paulo, e que busquem entender por que é que essas ideias ainda mexem com tanta gente, ainda aparecem na mídia, e que estudem e conheçam o pensamento de Paulo Freire, vale a pena. Super obrigado, Márcia. Obrigada, Eu é que agradeço. Nossa, é um grande prazer. Gente. É uma pena a gente ter que parar agora. Até a próxima.